As batalhas espirituais finais 6. Alguém dirá, lemos sobre graça fraca e pouca fé. Como pode ser isso então uma prova de que nossa armadura seja de Deus ou não? Eu respondo, a fraqueza da graça é em relação à graça mais forte, mas a graça fraca é forte e poderosa em comparação com a graça falsificada. Agora, eu não te peço que experimente a verdade da tua graça por um poder como é peculiar à graça mais forte, mas por aquele poder que a distingue da falsa. A verdadeira graça, quando mais fraca, é mais forte do que a falsa quando mais forte. Há um princípio de vida divina nela que a outra não tem. Este princípio da graça nunca irá embora até que a alma chore amargamente como Pedro, por ter ofendido tanto a Deus. Fale, ó hipócrita, pode você mostrar uma lágrima que você sempre derramou com sinceridade por um mal feito a Deus? Possivelmente você pode chorar ao ver o leito de tristeza que seus pecados estão fazendo por você no inferno, mas você nunca amou Deus também para lamentar o dano que causastes ao nome de Deus. Esaú chorou por ter perdido a bênção, não porque ele a vendeu. Assim, vemos uma excelência da tristeza do santo acima da do hipócrita. O cristão por sua tristeza se mostra um conquistador daquele pecado que mesmo agora o venceu, enquanto o hipócrita por seu orgulho mostra-se escravo de uma luxúria pior do que aquela que resiste. Enquanto o cristão comete um pecado que ele odeia, enquanto o outro o adora enquanto ele se abstém. Quando a verdadeira graça está sob os pés de uma tentação, ainda assim ela despertará no coração um desejo veemente de vingança. É como um prisioneiro nas mãos de seus inimigos, que está pensando e tramando como sair, e o que ele fará quando estiver fora, esperando e ansiando a cada minuto por sua liberdade, que ele possa novamente pegar em armas. Ó Senhor Deus, lembra-te de mim, disse Sansão, peço-te fortalece-me, peço-te, apenas desta vez, para que eu possa ser vingado dos filisteus por meus 2 olhos. Juízes 16 verso 28. Assim ora a alma graciosa, para que Deus apenas poupe um pouco e fortaleça-o apenas uma vez antes que morra, para que se vingue de seu orgulho, incredulidade, e aqueles pecados pelos quais ele mais desonrou a Deus. Mas um falso coração está tão longe de estudar vingança contra o pecado, que ao contrário, ele mais se incha como o mar contra a lei que encerra sua luxúria, e está irado com Deus que fez o pecado assim como uma lepra e dar um salto, que ele deve arriscar sua alma se o praticar. Jesus associou a fé e prática aos seus mandamentos ao amor, pois sem que se creia nele, e se viva em íntima união com ele pela fé, é impossível amá-lo, e por conseguinte entristecer-se pelo pecado que praticamos. Então se entende com isso necessidade absoluta e essencial de alguém ser de fato um crente convertido de coração a Cristo, e ter nascido de novo do Espírito Santo, para se poder compreender e praticar estas coisas a que William Gurnall tem se referido quanto a se estar vestido e usando de fato a verdadeira armadura de Deus, que é a única que pode nos dar a vitória contra o pecado e o diabo. É exatamente por amar os seus filhos que Deus os submete à disciplina da aliança que fez com Jesus Cristo em relação a eles, de que respondessem todas as coisas por suas necessidades, sejam elas de qual ordem for, sobretudo aquelas que dizem respeito à sua santificação e crescimento espiritual. As tribulações são exatamente elas, a grande prova do amor de Deus para com aqueles que nele creem. Pois sem serem provados, não poderiam conhecer em profundidade o amor, proteção e cuidado que Deus tem por eles. E não apenas isto, eles também são aperfeiçoados em seu caráter, tendo maior resistência ao mal e maior aplicação ao bem. Mas isto não explica tudo o que está envolvido nesta questão de Deus ter planejado tal meio para conduzir seus filhos à perfeição em glória, depois de lhes permitir conhecer por experiência qual seja de fato a real dimensão tanto do bem, quanto do mal, e do quanto dependem de Jesus para tudo. Porém, ao longo do nosso avanço na apresentação deste assunto, chegaremos a uma melhor compreensão dos decretos e propósitos eternos de Deus em relação a tudo o que se refere ao combate que seus filhos devem travar contra o pecado, o diabo e o mundo. Por isso, o apóstolo no texto de Efésios 6, não se refere apenas a termos que usar a armadura de Deus, mas toda a armadura de Deus, indicando a necessidade de que o uso seja conjunto de todas as suas partes na totalidade, e não em separado. Assim, o cristão deve estar armado em cada parte, da cabeça aos pés, alma e corpo, os poderes de um e os sentidos do outro, nenhuma parte deve ser deixada nua. Um dardo pode voar em um pequeno buraco, como aquele que trouxe uma mensagem de morte para Acabe, pelas juntas de sua armadura, e Satanás é o arqueiro que pode atirar em um centavo. Se todo homem estiver armado, e apenas o olho ficar de fora, Satanás pode logo atirar suas bolas de fogo de luxúria naquela brecha, que deve colocar toda a casa em chamas. Se todos os sentidos exteriores de um homem estiverem protegidos, e o coração não guardado com toda diligência, ele logo terá por si mesmo pensamentos que serão entregues nas mãos de Satanás. Nossos inimigos estão em todos os lados, e assim deve estar nossa armadura, na mão direita e na esquerda, 2 Coríntios 6 verso 7.
O apóstolo chama o pecado de um inimigo que nos cerca, Hebreus 12 verso 1. Se houver qualquer parte da linha desprotegida ou fracamente provida, aí Satanás cairá. Como vemos o inimigo muitas vezes entrar na cidade de um lado, enquanto espancada do outro, por falta de cuidado para manter todo o perímetro. Satanás divide suas tentações em vários esquadrões, um que ele emprega para atacar aqui, outro para atacar lá. Lemos sobre a maldade carnal e a maldade espiritual. Enquanto tu repeles Satanás, te tentando a maldade carnal, ele pode estar entrando em tua cidade pelo outro portão da maldade espiritual. Talvez você tenha guardado tua integridade na parte prática de tua vida. Mas que armadura tens para defender tua cabeça, teu julgamento? Se ele surpreender-te aqui, corrompendo isso com algum erro, então você não resistirá por muito tempo em sua prática. O cristão deve estar com a armadura completa, no que diz respeito às várias peças e armas, que compõem toda a armadura de Deus. Na verdade, há uma concatenação de graças. Elas ficam juntas como elos de uma corrente, pedras em um edifício e os membros no corpo. Perfure uma veia, e o sangue de todo o corpo pode escorrer na eclusa. Negligencie um dever e nenhum outro nos fará bem. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1 versos 5 a 7, pressiona os cristãos a um esforço conjunto para aumentar todo o corpo de graça. Na verdade, isso é saúde quando todo o corpo se desenvolve. Acrescente, disse ele, virtude à sua fé. A fé é a graça que lhe dera ao arquivo. Bem, tens fé, adicione virtude a ela. A verdadeira fé é de uma natureza ativa e operante. Sem boas obras está morta ou morrendo. A fé engorda ou se torna forte nas obras, disse Lutero. Isto é mantido no coração por uma vida santa, como a carne que se reveste sobre a estrutura do corpo do homem, embora receba seu calor dos órgãos vitais internos, mas ajuda a preservar a própria vida desses órgãos vitais. Assim, boas obras e as ações graciosas têm sua vida pela fé, e ainda assim são ajudas necessárias para preservar a vida de fé. Você é frutífero em boas obras, mas não está fora do tiro do diabo, a menos que acrescente a sua virtude, conhecimento. Esta é a lâmpada sem a qual a fé não pode ver para fazer sua obra. Vais dar uma esmola? Se isso não for oculata charitas, se a caridade não tem este olho de conhecimento para dirigir quando, como, o que e para quem tu estás a dar, podes imediatamente fazer mal a Deus, a pessoa que alivias, e a ti mesmo. Você está se humilhando por teu pecado? Por falta de conhecimento no teor do Evangelho, Satanás pode jogar com sua ignorância, e qualquer te persuadir de que não estás humilhado o suficiente, quando, Deus sabe, quase arrasado com tuas lágrimas, e até mesmo levado para baixo pela torrente impetuosa de tua tristeza ao desespero, ou então mostrando-te o teu rosto ensanguentado, pode lisonjear-te em uma confiança carnal de tua humilhação. Possivelmente, tu que escapaste da armadilha de um mundo sedutor, pode ser desmontado pelo mesmo quando franze a testa. Embora a temperança te guardasse de estar bêbado com vinhos doces desses prazeres, mas por falta de paciência você pode estar bêbado com o vinho de espanto que está nas mãos da aflição. Portanto, diz o apóstolo, a temperança acrescente paciência. Ou possua-se com paciência, ou então algum demônio delirante de descontentamento irá possuí-lo. Uma alma impaciente em aflição é um tumulto em cadeias, sim, também como o diabo em suas cadeias, que ruge contra Deus, enquanto ele está acorrentado por ele. Bem, você tem paciência. Uma graça excelente, de fato, mas não o suficiente. Você deve ser um homem piedoso, bem como paciente. Portanto, diz o apóstolo, acrescente piedade à paciência. Existe uma paciência ateísta, e existe uma paciência cristã piedosa. Satanás entorpece a consciência de alguém, e então não é de admirar que ele não reclame, que não sinta. Mas o Espírito de Cristo docemente acalma o outro, não tirando a sensação de dor, mas superando-a com o sentido de seu amor. Agora, a piedade compreende toda adoração a Deus, interna e externamente. Se tu nunca és tão exato em tua moral, e não um adorador de Deus, então tu és um ateu. Se tu adoras Deus, e devotamente, mas não pelas regras das Escrituras, tu és apenas um idólatra. Se de acordo com a regra, mas não em espírito e em verdade, então você é um hipócrita e, portanto, cai na boca do diabo. Ou se você der a Deus uma parte de sua adoração, e negar outra, ainda assim Satanás vem ao seu mercado. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até mesmo sua oração será abominação. Provérbios 28 verso 9.